Fala galera, vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Palmeiras responde proposta de 120 milhões de reais do PSG por Richard Rios. O Alviverde possui 70% direitos econômicos e tem contrato com o jogador até dezembro de 2026. PSG quer Richard Rios. O PSG está disposto a pagar 20 milhões de euros, aproximadamente 120 milhões de reais, mais bônus para contar com o meio-campista Richard Rios. Além disso, acenou com a possibilidade de deixar o meia até dezembro no Palmeiras. O jogador do Palmeiras chamou a atenção do mercado da bola após o bom desempenho na Copa América. Os franceses querem contar com o atleta para o futuro, mas a diretoria alviverde já respondeu que não vai negociar. Rios recebeu sondagens de clubes europeus e também do futebol turco. Até o momento, não chegou nenhuma proposta acima dos 120 milhões de reais ofertados pelo Paris Saint-Germain. Notícias do Palmeiras. Jogador está com concentração total para o jogo contra o Botafogo pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O Palmeiras não tem a intenção de negociar o jogador, que tem multa rescisória de 100 milhões de euros, cerca de 594 milhões de reais. O Alviverde possui 70% direitos econômicos e tem contrato com o jogador até dezembro de 2026. O clube paulista desembolsou 6 milhões de reais para tirar o colombiano do Guarani em 2023. Rios está na pré-lista da seleção colombiana para a próxima data FIFA, entre os dias 2 e 10 de setembro, para a disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 para os confrontos contra Peru 6-09 e Argentina 10-09. Segundo apurou a reportagem do Bolavip Brasil, a proposta vai chegar nos próximos dias, mas será vetada. Leila bate o pé alegando que quer um time competitivo para a disputa do Super Mundial de Clubes, no ano que vem. A presidente não vai vender mais nenhum titular, já que entende ter feito todas as movimentações necessárias no mercado para ter um bom dinheiro levantado para ajudar nas finanças e fluxo de caixa da equipe. Após protesto do Palmeiras, CBF toma decisão e fará reunião com árbitros por alterações drásticas no Brasileirão. Edinaldo Rodrigues promete reunião com árbitros, Wilson Seneme e dirigentes de clubes da Série A para lavagem de roupa suja. A bronca do Palmeiras com a arbitragem no Brasil alcançou seu ápice no fim de semana após a vitória contra o São Paulo. Rafael Claus expulsou o auxiliar João Martins e Zé Rafael e anulou o gol de Lázaro, todos lances que irritaram a direção alviverde e o técnico Abel Ferreira. Na súmula, Claus também expôs supostas ofensas do diretor de futebol Anderson Barros. O dirigente do Verdão chamou o árbitro de mentiroso e a presidente Leila Pereira foi reclamar na CBF contra casos seguidos de prejuízos do clube com a atuação do quadro de arbitragem e do VAR. Na Copa do Brasil, a reclamação foi para Anderson Daronco e a falta de sequência de bola rolando na vitória contra o Flamengo, que não foi suficiente para o time de Abel seguir na competição. Wilton Pereira Sampaio foi outro alvo das cobranças de Abel e sua comissão técnica. CBF promete reunião entre árbitros, clubes e Wilson Seneme, e parece que a reclamação de Leila e companhia surtiu efeito. Segundo a apuração do jornalista Pedro Ramiro da Bandeirantes, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, prometeu a vários dirigentes uma reunião entre a comissão de arbitragem e clubes do Brasileirão Série A para a próxima sexta-feira 23. Entre os temas pautados, os erros da arbitragem, a falta de critério e as reclamações de dirigentes. Os árbitros da CBF devem estar no encontro, junto ao presidente da comissão de arbitragem, Wilson Seneme, completou Ramiro no X. As reclamações ao nível da arbitragem no Brasil não tangenciam apenas ao Palmeiras, mas vários outros clubes do Brasileirão Série A. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, chegou a aconselhar Daronco que se aposentasse após erro em clássico contra o Vasco. Na última segunda-feira 19, o presidente do Vitória, Fábio Mota, detonou a arbitragem após o empate com o Cruzeiro. Até o governador da Bahia reclamou do prejuízo contra o rubro-negro. Tudo indica que a reunião na sede da CBF na próxima sexta promete ter muita roupa suja, especialmente com dirigentes dos clubes e nomes polêmicos da arbitragem, como Claus, Daronco, Wilton, entre outros. O Palmeiras ainda não comunicou quem vai representar o clube no local. Abel tira Rafael Veiga da armação do Palmeiras e aposta em Mike, Felipe Anderson e Estevão contra Botafogo. Time do Verdão manterá esquema de 3 zagueiros, porém com liberdade aos alas para sufocarem o rival nos primeiros minutos de jogo no Allianz.
O Palmeiras encerrou sua preparação nesta terça-feira 20 na academia de futebol para o jogo decisivo contra o Botafogo, no Allianz Parque, valendo vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. No jogo de ida no Rio de Janeiro, vitória por 2-1 dos cariocas. Por isso, o time de Abel Ferreira precisa de um triunfo por 2 gols de diferença para seguir sonhando com o tetra da Libertadores. Uma vitória por 1 gol de saldo leva a decisão para as penalidades no Allianz Parque. Na atividade da véspera do confronto, o Bolavip Brasil apurou, Abel Ferreira entrará com Mike novamente como titular na lateral direita, enquanto que Caio Paulista vai pelo lado oposto. No ataque, Estevão é titular com Felipe Anderson e Flaco Lopes, a princípio. Qual a estratégia de Abel contra Botafogo? A ideia pensada e treinada pelo técnico português é explorar a profundidade dos alas, assim como no jogo de volta da Copa do Brasil diante do Flamengo. Mike e Caio funcionaram muito bem, protegidos pela formação de 3 defensores com Gustavo Gomes, Murilo e Vitor Reis. A formação defensiva foi novamente treinada, com os 3 zagueiros protegendo a primeira linha. No meio de campo, o argentino Aníbal Moreno é titular absoluto, com Rafael Veiga fazendo novamente uma espécie de camisa 8. Em certo momento, Abel tirou um dos zagueiros e colocou Zé Rafael como segundo homem do meio de campo e Veiga retornou à função de armação. Com isso, Estevão formou a trinca no ataque com Rony e Flaco Lopes. A estratégia é muito clara para Abel: sufocar o Botafogo no primeiro terço da etapa inicial e tentar abrir o placar, exatamente como ocorreu contra o Flamengo. Com Luiz Henrique muito perigoso desde o primeiro duelo, a expectativa é que Vitor Reis faça a marcação individual do lado esquerdo. A provável escalação do Palmeiras contra o Botafogo é o Everton, Gustavo Gomes, Murilo e Vitor Reis, Mike, Aníbal Moreno, Rafael Veiga, Felipe Anderson e Caio Paulista, Estevão e Flaco Lopes. Arthur Jorge, técnico do Botafogo, faz análise do Palmeiras antes da Libertadores. Comandante adversário disse o que pensa sobre o Verdão e também revelou qual a postura de seu time no Allianz Parque. Esperança do Palmeiras. Depois de uma vitória sobre o São Paulo por 2-1 no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras quer espantar de vez a má fase e buscar a classificação na Libertadores, mesmo sabendo que tem uma tarefa difícil. No jogo de ida, o Verdão acabou sendo derrotado por 2-1 diante do Botafogo no Newton Santos, ou seja, precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para avançar de forma direta. A questão é que o adversário também vem de uma vitória em um clássico, superando o Flamengo por incríveis 4-1, ganhando bastante moral para esse decisivo confronto que tem pela frente. Para deixar a vida dos paulistas ainda mais complicadas, Arthur Jorge, técnico botafoguense, deixou claro que, diferentemente do que muitos acham, a intenção é atacar bastante no Allianz Parque ao invés de ficar todo retraído. Elogios do treinador. Nesse jogo contra o Palmeiras, temos a vantagem e queremos nos classificar. Temos certeza que não vamos negociar a ambição e nem a combatividade. Se fizermos isso, ficamos mais perto de atingir o objetivo, iniciou. Mas teremos pela frente um adversário fortíssimo que tem uma ambição natural de voltar a ganhar essa competição, afirmou o português, no domingo 18, antes de fazer mais elogios ao adversário. Vamos enfrentar um Palmeiras muito forte individual e coletivamente, que tem uma capacidade muito grande nessa competição. Temos que estar preparados para todos os cenários, afirmou. Atualizações sobre o adversário. Não sofrer gols é uma das intenções do Palmeiras, mas isso será difícil. No Brasileirão, por exemplo, o Botafogo é o time com mais gols, 41, com mais grandes chances criadas, 56, e o que menos precisa de finalizações para marcar, 7,5. No entanto, é importante lembrar que o adversário palmeirense segue com os desfalques de Júnior Santos, Eduardo, Jefinho e Rafael, todos lesionados e entregues ao departamento médico. Opinião: Palmeiras deveria tentar a contratação de Oscar, sonho antigo do Flamengo. Jogador atua no futebol chinês há muito tempo. Boas chances de Oscar voltar ao Brasil em 2025. Atuando no futebol chinês desde o ano de 2017, quando, em alta, deixou o Chelsea. São boas as chances do brasileiro Oscar voltar ao futebol brasileiro em 2025, quando seu contrato na China se encerra. Hoje, o talentoso jogador brasileiro tem 32 anos de idade. Ele, que já foi considerado uma grande promessa, atua na China desde o ano de 2017, quando trocou a Europa pela grande grana chinesa. O contrato de Oscar com o Xangai vai até dezembro do ano de 2024. Em julho, ele já pode fechar um pré-contrato. O Flamengo é um dos antigos interessados no meia, mas ele seria bom também para o Palmeiras.
O Palmeiras de Abel Ferreira está no mercado em busca de um novo armador há um bom tempo. Tentou De La Cruz, mas sem sucesso. Ele foi para o Flamengo. Então por que não tentar Oscar? Aposto que chegaria para ser o grande jogador do time de Abel. O Flamengo fechou com De La Cruz. Ou seja, dificilmente o clube carioca tentará Oscar. O Palmeiras então deveria se apressar no mercado e tentar o jogador que atua na China. Não é de hoje que a diretoria do time de Leila busca um armador para reforçar o time de Abel Ferreira. Tentativas já foram feitas para isso, mas sem sucesso. Então, ao meu ver, Oscar seria uma boa alternativa. Pelo menos, tentar não custa nada, né? Oscar não é aquele jogador de tempos de Chelsea, nem mesmo de tempos de seleção. Afinal, ele atua no futebol da China há muito tempo. Mas seus números ainda são altos e no Brasil, assim como o Hulk, aposto que renderia muito ainda, pois tem passe, finalização, visão de jogo e ainda é decisivo. Se um dia tentar o atleta, o Palmeiras poderia enfrentar problemas no salário do jogador, hoje, acima e inviável para qualquer clube nacional. Então, um acordo só aconteceria em caso de um reajuste.